Conselho Federal de Biblioteconomia, Resolução CBF de número 207/2008/2018. A prova do Código de Ética e Deontologia do Bibliotecário Brasileiro, que fixa as normas orientadas de conduta no exercício de suas atividades profissionais. O presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia, CBF, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 4.084, de 30 de junho de 1962, e o Decreto de número 56.725, de 16 de agosto de 1965, faz saber que foi aprovado em plenário o CBF, o Código de Ética de Deontologia do Bibliotecário, na forma disposta a seguir. Título 1. Da Ética do Bibliotecário. Capítulo 1. Os objetivos do Código. Artigo 1º. O Código de Ética de Deontologia do Bibliotecário Brasileiro tem por objetivo fixar normas orientadas de conduta no exercício de suas atividades profissionais. Capítulo 2. Na natureza, fundamento e objetivo do trabalhador bibliotecário. Artigo 2. A profissão do bibliotecário tem por natureza sociocultural e as suas principais características são a prestação de serviços de informação à sociedade e garantir o acesso indiscriminado aos mesmos, livre de quaisquer embargos. Parágrafo único. O bibliotecário repudia todas as normas de censura e ingerência pública, apoia a oferta de serviços públicos e gratuitos, promove e incentiva o uso de coleções dos produtos e serviços de bibliotecas e de outras unidades de informação, segundo o conceito de acesso aberto e universal. Artigo 3º. A atuação do bibliotecário fundamenta-se no conhecimento da missão e objetivos da área de atuação e o perfil sociocultural ao público-alvo da instituição, onde está instalada a unidade de informação em que atua, bem como as necessidades e demandas dos usuários, tendo em vista o desenvolvimento dos indivíduos e da sociedade. Artigo de número 4. O objetivo do trabalho do bibliotecário é informação, artefato cultural. É aqui conceituado como conhecimento estruturado sobre as formas escritas, oral, gestual, audiovisual e digital, por meio de articulações de linguagem natural ou artificial. Capítulo 3. Dos deveres do bibliotecário. Artigo 5º. São deveres do bibliotecário preservar o cunho liberal humanista e suas profissões, fundamentando na liberdade de investigação científica e na dignidade de pessoa humana. B. Exercer profissão aplicando sobre o zelo, capacidade, a honestidade em seu exercício. C. Observar ditames da ciência e da técnica. Vou pegar até essa palavra. Ditames. Da ciência e da técnica. Contribuir para o desenvolvimento da sociedade e respeitar os princípios legais que regem o país. Cooperar para o progresso da profissão por meio de intercâmbio de informação como órgãos de apresentação profissional da categoria, instituições de ensino e órgãos de divulgação técnica e científica. F. Colaborar com os cursos de formação do profissional bibliotecário. G. Guardar sigilo do desempenho das atividades quando o assunto for guardar sigilo do desempenho das suas atividades, quando o assunto assim exigir. H. Realizar de maneira digna a publicidade de sua instituição ou atividade profissional, evitando toda e qualquer manifestação que possa comprometer o conceito da profissão dos colegas. I. Conhecer a legislação que rege o exercício da profissão bibliotecária em vigor, para cumpri-la corretamente e colaborar para o seu aperfeiçoamento. J. Combater o exercício ilegal da profissão,
conforme a legislação em vigor. K. Manter o cadastro atualizado do Conselho Regional de Biblioteconomia, o RCB, de sua jurisdição. L. Informar sempre ao RCB no qual está registrado quando assumir e deixar o cargo ou função. M. Citar o número do registro no respectivo RCB após a assinatura do documento referente ao exercício profissional. Artigo 6º. O bibliotecário deve, em razão aos colegas, à categoria e aos usuários, orientá-los se pelo menos princípios de justiça e respeito e observa as seguintes normas de conduta. Parágrafo 1. Primeiro parágrafo, né? Em relação aos colegas, a. Ser leal e solidário, tratar em respeito e civilidade, sem inconveniências, com erros que venham a afligir a ética e as disposições legais que regem o exercício da profissão. B. Evitar críticas ou denúncias contra o profissional sem expor os elementos comprobatórios. C. Respeitar a propriedade intelectual alheia. D. Respeitar as atividades de seus colegas e de outros profissionais. Parágrafo 2. Em relação à categoria. A. Dignificar moral e ética profissionalmente a categoria por meio dos seus atos ou desempenho de cargo, função ou emprego. B. Prestigiar a entidade da categoria, contribuindo sempre o que for solicitado para o sucesso de suas iniciativas em proveito da coletividade, admitindo-se justa causa. C. Apoiar iniciativas e movimentos da defesa dos interesses da sua categoria profissional, participando efetivamente dos órgãos que representam, quando solicitando, ou apoiar iniciativas e os movimentos em defesa dos interesses da sua categoria profissional, participando efetivamente dos órgãos que a representam, quando solicitado ou eleito. D. Zelar pelo prestígio, dignidade profissional, bem pelo aperfeiçoamento das instituições das quais que atue. Facilitar o desempenho dos representantes do órgão fiscalizador quando no exercício das funções. F. Auxiliar a fiscalização do exercício profissional e zelar pelo cumprimento deste código ética, comunicando com a discrição aos órgãos competentes as infrações que tiverem ciência. G. Representar, quando indicado, as entidades da categoria. Parágrafo 3. Em relação aos usuários. Aplicar todo o zelo e recursos ao alcance do atendimento ao público, não se recusando a prestar assistência profissional, salvo relevante motivo. B. Tratar os usuários com respeito e civilidade. C. Estimular a utilização de técnicas atuais, objetivando a excelência da prestação de serviço ao usuário. D. Assumindo responsabilidades pela informação fornecida de acordo com os preceitos do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor e da Lei de Acesso à Informação vigentes. Capítulo 4. Das proibições ao bibliotecário. Artigo 7º. Não é permitido ao bibliotecário, no desempenho de suas funções, a prática direta e indireta a atos que comprometam a dignidade e o renome da profissão. B. Nomear ou contribuir para que se nomeiem pessoas sem habilitação profissional para cargos privados de bibliotecário ou indicar nomes de pessoas sem registro do CRBS. CBRS. Acho que C. Expedir, subscrever, conceder certificados, diplomas ou atestado de capacitação profissional a pessoas que não preencham os requisitos da legislação vigente. D. Assinar documentos que comprometam a dignidade e o renome da profissão. Violar o sigilo profissional quando o portador de informações confidenciais. F. Utilizar a influência política em benefício próprio. Fazer comentários desabonadores sobre a profissão de bibliotecário e as entidades representativas da sua profissão.
Permitir a utilização de seu nome, de seu registro à instituição pública ou privada na qual exerce efetivamente função inerente à profissão. E assinar trabalhos ou quaisquer documentos executados por terceiro ou elaborados por leigos alheios à sua orientação, supervisão e fiscalização. J. Exercer a profissão quando impedido por decisão administrativa tramitada em julgado. K. Recusar-se a prestar contas de bens e valores que lhe exijam recusar a prestar contas de bens e valores que lhe sejam confinados em razão de cargos, empregos ou função que exerça. L. Deixar de cumprir sem justificativa as normas emanadas pelo Conselho Federal e Regionais de Biblioteconomia, bem como deixar de atender às suas requisições administrativas, intimações e notificações no prazo determinado. M. Utilizar-se de oposição hierárquica para obter vantagens pessoais ou cometer atos discriminatórios e abuso de poder. N. Agir de forma prejudicial no tratamento igualitário e aceitar atitudes preconceituosas, discriminatórias de qualquer natureza. Título 2. Infrações e penalidades. Capítulo 1. Definições das infrações ético-disciplinares. Artigo 8. A caracterização das infrações ético-disciplinares e a aplicação das respectivas penalidades regem-se este Código sem prejuízo de sanções previstas em outros dispositivos legais. Artigo 9. São infrações ético-disciplinares passivas à penalidade. Primeiro, violar o sigilo profissional de fatos que tenham tomado conhecimento do exercício da profissão, com exceção daqueles presentes em lei que exigem comunicação, denúncia, relato a quem de direito. 2. Deixar de prestar serviços profissionais ao estabelecimento com o qual mantém o vínculo profissional. 3. Permitir a utilização em seu nome por qualquer estabelecimento ou instituição onde exerça o profissional efetivamente em sua função. 4. Praticar atos ilícitos em relação à profissão. 5. Obstar ou dificultar a ação de fiscalizadora do Conselho Regional de Biblioteconomia, sei lá se for isso mesmo, CRB, quando o exercício das suas funções. 6. Delegar a pessoas leigas atos ou atribuições do bibliotecário. 7. Declarar possuir títulos que não possa comprovar. 8. Ser conveniente ou cúmplice com os indivíduos que exerçam ilegalmente a profissão de bibliotecário ou com profissionais ou instituições que pratiquem atos ilícitos. 9. Exercer a profissão quando estiver sob sanção disciplinar. 10. Que palavra é essa? Obstar, ditames. Inobservar, desacatar, desrespeitar e descumprir acórdãos, resoluções, portarias, atos administrativos, normatizações, sistemas do CFB e são diferentes, CRBS e outras legislações inerentes ao exercício da profissão. 11º, deixar de informar por escrito ao CRB e vínculos profissionais com dados completos da empresa e de manter a atuação, o endereço residencial e profissional, telefones e e-mail. 12º, deixar de pagar anuidades devidas do sistema CFB/CRBS. 13º, oferecer denúncia sem dispor dos elementos comprobatórios. 14º, faltar com civilidade aos representantes do
não, CB, CFB e CRBS e usuários, quando o exercício das suas funções. 15º, proporcionar com fidelidade informações a respeito do exercício profissional, da legislação da biblioteconomia e sobre as atividades e atuação do sistema do CFB/CRBS. Não atender 16º, não atender a convocação feita pelo CFB e CRBS, a não ser por impedimentos justificados e comprovados. Parágrafo único. Das infrações descritas acima são enumerativas, não restringindo ao órgão de fiscalização, ética e apuração o processamento e aplicação das penalidades não discriminadas, devendo, para tanto, observar a legislação vigente. Artigo 10. Para a imposição da penalidade e a sua gradação, levar-se-á em conta as circunstâncias atenuantes e agravantes. Parágrafo único. Havendo o concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes, a aplicação da pena será considerada em razão das que sejam preponderantes. Capítulo 2. Das circunstâncias atenuantes e agravantes. Artigo 11. São circunstâncias atenuantes a ação do infrator não ter sido fundamentalmente para a ocorrência da infração. 2. O infrator, por espontânea vontade, procurar reparar ou minorar Ih, rapaz, tá difícil aqui. As consequências do ato que lhe foi imputado. Terceiro, ter o infrator sofrido do coração. Oxe! Não! Ter o infrator sofrido coação para a prática do ato em defesa da prerrogativa profissional. Quarto, ser infrator primário. Artigo 12. São circunstâncias agravantes. Ter o infrator agido como dolo ou de má-fé e praticando fraudes. 2. Ter o infrator cometido a infração para obter vantagens de peculiar. O quê? Isso aqui tá difícil. Acho que R. Vantagem pecuniária decorrente de ação. É isso mesmo, pecuniária. Decorrente de ação ou omissão contrária ao disposto da legislação em vigor. Vou pegar até isso aqui, pecuniária. Só coisa boa. Decorrente de ação ou omissão contrária ao disposto da legislação em vigor. Terceiro, tendo conhecimento do ato ou fato irregular, o infrator deixa de tomar as providências de sua alçada tendentes a evitá-lo ou saná-lo. Como é o nome daquele? 4. O infrator coagir outrem para a execução do material da infração. 5º. Ter agido por premeditação. 6º. Acumular infrações, sempre que as duas ou mais sejam cometidas no mesmo tempo. 7º. Haver antecedentes do infrator em relação às normas profissionais de regulação na biblioteconomia. 8º, haver coluio também. Eu só ouvi essa palavra mais deputado falando. Coluio. Nunca vi assim ela no olho. Coluio ou concussão. Eita, esse aqui também. Ou concussão com outras pessoas.
ter a infração consequências para pessoas e saúde coletiva. 10. Ocorrer residência. Parágrafo único. Ficará caracterizada a residência quando o infrator, após a decisão definitiva na esfera administrativa do processo, lhe houver imposto a penalidade de cometer nova infração ou permanecer na infração continuada. Eu acho que esse é o capítulo 3 que termina. Capítulo 3 das penalidades. As infrações ético-disciplinares serão punidas de forma alternada, sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis de advertência reservada, censura pública, multa de 1 a 50 vezes o valor atualizado da anuidade, suspensão do exercício profissional pelo prazo de 3 anos, cassação do registro profissional com apreensão da carteira profissional. Parágrafo 1. A multa consistirá do pagamento de valores peculiares no RCB instaurador do processo, calculada em moeda corrente com base da anuidade de pessoa física da época da conclusão do mesmo, atualizada monetariamente, devendo ser recombinada como penalidades em números de incisos acima do dobro do caso da residência. Parágrafo 2. Da advertência será aplicada de forma escrita do ofício do presidente do CRB, cumulada com a multa a uma unidade de pessoas físicas vigente à época. Parágrafo 3. A censura pública será aplicada de forma escrita como o emprego da palavra censura por ofício pelo presidente da CRB, acumulada com multa de 2 a 4 anos de anuidade de pessoas físicas vigente à época. Parágrafo 4. A falta de pagamento da multa pelo prazo estipulado determinará a suspensão do exercício profissional sem prejuízo da cobrança por via executiva. Parágrafo 5. A suspensão por falta de pagamento de anuidade de taxas e multas somente cessará com o recolhimento da dívida, podendo estender-se por 3 anos, no final do qual o profissional terá automaticamente cancelado o seu registro, desde que não o resgate o débito sem prejuízo da cobrança executiva. Parágrafo 6. O infrator suspenso por débito será admitido para a reabilitação do profissional mediante o novo registro, desde que sejam pagas as anuidades de débito e as multas dos demais emolumentos. Emolumentos e taxas cabíveis. A suspensão do exercício profissional pelo prazo de 3 anos implicará na proibição do exercício de qualquer atividade profissional do bibliotecário aplicável pelo CRB, com devida publicidade acumulada de 5 anos e 7 anos de anuidade de pessoa física vigente na época. Parágrafo 8. A cassação do registro profissional acarretará ao infrator a perda do direito a exercer a profissão de todo o território nacional, com consequente apreensão da carteira de identidade profissional, acumulada de 8 a 10 anuidades de pessoa física vigente na época. Parágrafo 8. As penalidades acima descritas serão anotadas na carteira profissional de cadastro, o CRB, sendo comunicadas ao CFB e aos demais conselhos regionais e ao empregador. Parágrafo 10. Após o encerramento dos processos em que o CFB atua com instância originária, os atos serão encaminhados ao CRB, onde o profissional infrator possui o registro principal para a notificação da decisão e aplicação do cumprimento das penalidades. O infrator tomará ciência das suas decisões proferidas
primeiro pessoalmente ou um procurador formal constituído com poderes específicos para receber intimações e delas tomar ciência. 2. Mediante notificação em caso de censura pública, poderá ser feita por carta registrada, processo eletrônico ou por meio de imprensa oficial, considerando efetivamente 5 dias após a sua publicação. Parágrafo único. Em caso de recurso, o mesmo deverá de interposto dentro de 30 dias a conta da data do recebimento da notificação da decisão da primeira instância, conforme a legislação vigente. E vamos para os capítulos finais. Infrações. As infrações disciplinares que prescrevem 5 anos. Capítulo 4 das disposições gerais. Qualquer modificação desse código somente poderá ser efetuado pelo CFB, nos termos das disposições legais e dos ouvidos do CRBS. Este código entra em vigor em todo o território nacional, da data da sua publicação, revogado na Resolução 042/2002, publicada pelo DOU em 14/1/2002, seção 1, página 64, Brasília, de 7 de novembro de 2018. Raimundo Martins de Lima, presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia, CRB, dígito 11/39. O que foi, cara?